Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu quero falar sobre os altos índices de violência contidos tanto no movimento skinhead quanto no movimento punk. Por que que eu preciso dizer isso, né? Na verdade eu estava gravando, eu gravei alguns vídeos relacionados ao tema, né? Me chama muita atenção isso. E aí eu necessito gravar esse vídeo em resposta a um companheiro que comentou aqui, né? Samuel Leão. Porque o que acontece? Um detalhe que eu preciso marcar aqui, explanar, assim, que é necessário eu estar dizendo aqui, é que tanto o skinhead quanto o punk, na minha visão hoje, eles são demonstrações de uma sociedade doente. Se um jovem ele está optando se tornar punk ou se tornar skinhead, demonstra que a sociedade está passando por problemas. Entende? Isso você pode ver as mudanças que houveram nos anos 70 para 80. Você pode pegar no Brasil também, né? Isso nos anos 70, 80 na Inglaterra, no Brasil. Quando você tem uma sociedade que está com problemas, de certa forma, sociais e políticos, você vai ter punk surgindo. E onde tem punk, tem skinhead. Onde tem skinhead, tem punk. Essas duas coisas estão muito ligadas. É muito difícil dissociar, né? Mas vamos lá. O Samuel Leão, ele fez um comentário muito interessante aqui. Primeiro eu peço que se inscreva no canal, né? Também me segue lá no Instagram, Sagatio-Clair. O Samuel Leão, ele comentou o seguinte: tem amigo punk que foi judiado sozinho por um bando de skinhead com pau, soco inglês, canivete e tudo. Quase morreu e até hoje leva sequela, né? Vamos lá. E um grupo de punks que mataram um tatuador, ou bateram um tatuador, não sei bem a notícia, faz um tempo que eu vi, simplesmente porque confundiram ele com skinhead. Será que a violência é só parte dos skins? E aqueles dois jovens punks que bateram num cara de uma pizzaria, simplesmente porque ele não deu desconto, acho que de R$1 ou R$2, né? Então, assim, a violência ela não é gratuita necessariamente apenas dos skinheads. Tanto o movimento punk quanto o movimento skinhead são dois movimentos que no Brasil eles têm um cunho muito agressivo, politizado e agressivo. Necessariamente nas suas origens, né, os skinheads eram jovens brancos e negros que ouviam reggae, né, e os punks começaram conservadores, né, o Ramones, por exemplo, Joey Ramone, que é um dos grandes precursores do movimento punk, praticamente aí uma das grandes vozes. Ramones, ele tinha tendências conservadoras, pelo que eu sei, né? Que são movimentos de rua que vão crescendo, vão sendo engolidos por ideologias, né? Por exemplo, o movimento skin na metade de 85 para 90 começa a ser absorvido pelo partido neonazista, né, de Mosley, né? Grande arqui-inimigo do Winston Churchill, basicamente. E aí o movimento skin na Inglaterra começa a ter um lado assim, mostrar esse lado que a gente conhece mais. No caso do Brasil, o movimento skin sempre esteve ligado com o movimento careca, né, os carecas do subúrbio, carecas do ABC paulista, que eram que tem uma visão mais de direita, ok? Ok? Então tá. Continuando aqui, conheço também skinhead que enforcava morador de rua. Cara, de fato, você vai ter jovens skins que vão ter essa postura, mas não é a grande maioria. Não é? Você pega aí dos 2, 3 mil skinheads que tem no Brasil. Quantos que fazem isso? 10, 8, 12, né? Porque normalmente o skin, ele é um cara trabalhador, ele é um cara que vem da classe operária, não é playboy, é um cara que vem da classe operária, que está inconformado com o sistema. A mesma coisa acontece com o punk. Só que a diferença é que o punk no Brasil está mais ligado à ala anarquista, né? Enquanto que o cara que não concorda com o anarquismo, ele sonha com um Brasil um pouco maior, uma pessoa que tende esse lado, ele vai tender a ser skin, né? Forcar um morador de rua. Então não faz muito sentido, mas acontece, não vou negar.
Esse povo não gosta nem de preto nordestino. Cara, se você pegar os carecas do subúrbio, os carecas do ABC Paulista, são todos, boa parte deles são mestiços, mano. Se você ouvir a música Caminhos Incertos do Vírus 27, Bota Gasta, você vai ver, somos uma mistura de raças. Você vai perceber que, tipo, tô pegando as músicas aqui porque elas que, podemos dizer assim, melhor sintetizam o pensamento, né, de uma banda, ou de um grupo, ou de uma linha de pensamento, né? Então você pega aí, somos uma mistura de raças, Bota Gasta. Pega aí Caminhos Incertos. São duas principais bandas skinheads, né, brasileiras, que são contra o preconceito, essencialmente. Entende? Essa absorção do movimento skin e também do movimento punk por ideologias políticas, por exemplo, você pega aí, você tem os hashes. O que é o hash? O hash é o skinhead comunista. É um skinhead que ele é politizado não pro nazismo ou para uma visão mais conservadora. Ele é de esquerda, propriamente esquerda. Uma principal banda que seria mais puxada pro hash. Você tem aí a banda Garotos Podres, que é punk rock, né? Mas você vê o Mal, ele tem todo o estilo skin, tanto que ele até regravou a música Skinhead Girl, né? Que era um reggae da Sun My Records. Só colocar Skinhead Girl no YouTube aí, vocês vão ver que era um baita regão. Ela até toca no início da música original do Garotos Podres, né? Então assim, ser absorvido por ideologias políticas, isso, aquilo, acontece com qualquer movimento. Hoje, me parece que já existe punk de direita. Juro, assim, juro, eu não sei como, mas tem. Mas existe hoje uma vertente do punk de direita, né? Ou punks bolsonaristas. Lembrando que bolsonarista não é necessariamente de direita. Bolsonarismo é um bando de idiota que acha que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, né? Vamos lá. Esse povo não gosta nem de preto e nordestino. Bem, boa parte dos carecas do subúrbio, que foi o principal movimento tecnicamente mais ligado ao estilo skinhead, boa parte deles eram descendentes nordestinos, eram mestiços, porque o povo paulista é mestiço. A mestiçagem sempre esteve no... O cara que imagina o paulista como o cara branco, do olho azul, é um erro, porque a marca do paulista é a mestiçagem. E a mestiçagem. O paulista, ele é mestiço por natureza. Desde a sua fundação, da mestiçagem dos portugueses com os índios, desde dos índios com negros e brancos, e aí depois você tem os italianos chegando, os japoneses chegando, depois propriamente a migração dos nossos irmãos nordestinos vindo para São Paulo. Então, todo paulista ele tem a mestiçagem por natureza. É natural, né? Espanhóis, né? Por exemplo, eu tenho avô espanhol, tenho uma avó mineira, então o São Paulo é uma terra de mestiço. Qualquer pessoa que sabe um pouco de história, qualquer pessoa que estudou um pouco a história de São Paulo sabe disso. Então assim, falar que não gosta de nordestino é um negócio. Latino no geral, mas nós somos latinos, nós somos descendentes da cultura romana, né? Portugal vem dos visigodos, da mistura dos visigodos com os romanos e tal, de uma das tribos bárbaras e tal. Esse povo nunca fez nada de bom. Mas eu posso dizer a mesma coisa do movimento punk. O que o movimento punk fez de bom? Vai lá, o que o movimento punk fez de bom? Eu não conheço nada. Eu não tenho nenhum... E olha que eu gosto bastante de pesquisar e tal, mas o movimento punk não tem nada de bom. E assim... Vamos lá, não tem. Agora, se você pega, por exemplo, acho que os carecas do subúrbio, os carecas do ABC, hoje eles largaram essa questão de treta, de briga de rua, e eles fazem ajudam pessoas da região e tal. Eu vi notícias relacionadas a isso um tempo atrás. Eles largaram esse negócio porque a questão temos que entender que tanto o punk quanto o skin, na década de 80, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, existiu a questão do ganguismo, brigas de gangues. Isso 80. Só que nos anos 90, essa questão de gangue ela diminuiu muito. Então começaram com as covardias, bater 10, bater em um. Né? Não, na década de 80 tinha 10 skin, via lá o punk sozinho, eles não brigavam, pô, não tá em grupo, não tá em bando. Tinha um skin sozinho e 10 punks, não havia briga naquele momento. Mas
existia lá, sei lá, o horário marcado, à noite, sexta-feira à noite, de madrugada, alguma coisa assim. Existia isso, as brigas de gangue que eram muito comuns nos anos 80 e 90. É claro que nos anos 90 houveram mudanças na mentalidade dos novos que foram chegando e foi se quebrando isso daí, né? Foi se quebrando essa, digamos assim, essa questão de honra. E aí começou as covardias, como aconteceu com seu amigo, como aconteceu de enganos de punks batendo em pessoas achando que eram skinheads e por aí vai. Só que a relação skin e punk, ela é uma relação de amor e ódio. É uma relação de amor e ódio. Porque os skinheads surgiram primeiro, e eram grupos de jovens brancos e negros na Inglaterra, né, jovens jamaicanos escutando Bob Marley. E aí surgiram os primeiros skins descendentes dos mods. Qualquer pessoa que for pesquisar vai perceber isso. E aí o movimento punk ele surge depois e ele acaba influenciando no estilo de música do skinhead. Tanto que o skin hoje escuta o mesmo estilo que o skinhead canta, é o mesmo estilo que o punk canta. Até algumas bandas têm muito em comum. Por exemplo, Garotos Podres, acho que a própria banda Vírus 27, né? Aí você pega outras bandas como Ramones e assim vai. Apesar que no show do Ramones, quando teve no Brasil, um grupo de careca invadiu o show do Ramones, né, para atrapalhar. Os caras são... Ai, meu Deus, é muito engraçado isso aí. Mas é uma relação de amor e ódio, né? Você pega aí, por exemplo, o grupo Agnostic Front, que é um grupo nova-iorquino. Os caras cantam John Ramones. E os mesmos Agnostic Front é música ouvida por skinhead. Né? Gotta Go, For My Family, For My Friends, For My Family, For My Friends. Então é uma relação de amor e ódio. Você pega aí, por exemplo, se você pegar, acho que tem uma música mais nova do Bota Gasta que no próprio clipezinho eles colocam os punks, os skins lado a lado e tal. Existem skinheads que andam com punks, existem punks que andam com skinheads, existem punks que são contra homossexuais. Juro pra você, existe um grupo de punk lá na capital São Paulo que eles eram homofóbicos. Acredite se quiser. Né? Isso tá no livro Cadarços Brancos, do David Vega. Quem quiser baixar o livro é só colocar assim, Cadarços Brancos, David Vega, PDF. Você vai ser redirecionado ao livro e você pode baixar e ler. Conta isso. Né? Então assim, fala, os movimentos skinhead nunca fez nada de bom. Mas o movimento punk também não. Os dois são marcados pelo uso da violência. Os dois grupos são marcados. Os dois grupos são marcados pela politização, tanto no contexto inglês, depois de alguns anos, quanto no contexto brasileiro. Tanto que o punk brasileiro e o skin brasileiro são politizados, naturalmente. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o punk não é politizado. Aí você vai ter bandas que cantam no estilo punk, né? Porque o punk é um estilo musical, mas não necessariamente uma ideologia política. E aí você tem bandas, sei lá, The Steelers, pô, eu gosto pra caramba de The Steelers. E post-punk. É um punk meio gótico, tipo o Ramones. Ramones é um punk, né? Pet Cemetery, um negócio meio zumbi, meio gótico e tal. Então assim, mas o que o movimento punk trouxe de bom? Nada. O que o movimento skin trouxe de bom? Nada. São movimentos de rua que se utilizam da violência e por aí vai, né? Você já deve ter visto o filme A Onda. Bom, o filme A Onda, eu vou gravar um vídeo especificamente sobre ele depois, mas o filme A Onda, necessariamente, ele não trata do movimento skinhead. Ele trata de uma questão que vai o que? Como é uma pergunta simples que o filme tenta responder. Como o nazismo teria chance de chegar no poder na Alemanha hoje? E aí o filme ele gira nessa temática, não do movimento skin. É completamente diferente, porque A Onda é um filme alemão, para um contexto de pergunta alemã, e o movimento skinhead ele surge no contexto inglês. Suburbanos, jovens trabalhadores suburbanos, brancos e negros que ouviam reggae, que não se identificavam com a sociedade, gostavam de cerveja, futebol e briga. Os primeiros skinheads eram apolíticos. Isso aí é história. Só baixar o livro A Bíblia do Skinhead do Ralph Marshall que vocês vão ver, né? Acho que é alguma coisa Marshall, né?
Alfred Marshall é o tradutor do Novo Testamento, ele tem um interlinear grego e inglês. Então assim, tem que acabar com esse povo no plano físico e no plano das ideias. Eu acho que esse é um dos trabalhos que eu tento fazer aqui. Porque a gente... existem certos assuntos que precisam ser tratados. Eles não podem passar despercebidos. Tem assuntos que você tem que conversar com outras pessoas. Principalmente, por exemplo, os pais têm que conversar com os filhos. Né? Que se eles não falarem, outras pessoas dificilmente falarão. O quê? Por exemplo, dinheiro. Pô, o pai ele tem que chegar, sentar, conversar com o filho, explicar, trabalhar a questão de dinheiro. Falar, olha filho, você tem que pensar assim, assim. Dar conselhos relacionados a dinheiro. Cara, mesmo que não surta efeito na hora, isso martela na cabeça da pessoa. Eu nunca tive, minha mãe nunca sentou comigo e falou sobre dinheiro. Meus irmãos mais velhos nunca sentaram comigo e falaram comigo sobre dinheiro. Todo o trato de dinheiro que eu tenho até hoje, eu tive que aprender sozinho. Mas é um assunto que você precisa ouvir da família, dos outros. Então o primeiro assunto é dinheiro. O segundo é sexo. Se você não sentar com seu filho ou com sua filha em um determinado momento, seja da adolescência, o que vai acontecer? Cara, o seu filho, sua filha vai se descontrolar por aí. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Entendeu? Então, uma simples conversa aberta. Só que, para algumas pessoas, um pequeno grupo de pessoas, não é a grande maioria, você vai ter que se atentar, porque existem certas questões que você precisa falar. Sei lá, nazismo, comunismo, anarquismo. Né? O jovem, ele tem essa sede de mudar o mundo. Alguns têm essa sede de mudar o mundo. E que se você não sentar e conversar, você vai ter dificuldades. Eu, graças a Deus, eu tive professores, né, pelo menos um professor, que o cara era, além de monstro na sala de aula, ele conseguiu me dar atenção e compreender um pouco quem que eu era. E graças a Deus eu estou aqui hoje, sentado, né, e tentando conversar sobre um assunto que me chama a atenção, que é tanto o movimento punk quanto o movimento skin. Eu conheço o movimento punk desde os meus 13 anos de idade. Para tentar direcionar as pessoas, informar as pessoas, não para que elas se convertam ao movimento punk ou ao movimento skin, mas para servir para as próximas gerações que eles repensem melhor um pouco isso. Porque, como eu disse no início do vídeo, tanto o movimento punk quanto o movimento skinhead, eles são marcas de uma sociedade doente. Se você tem um lugar que tem punk ou tem skinhead, é porque a sociedade está com problemas. E isso precisa ser trabalhado, porque o jovem ele não está se inserindo, ou ele está tendo uma radicalização, como é o contexto brasileiro, né, dentro dessas duas linhas de movimentos de rua. Então, porque, cara, você não tem punk e skin em cidade pequena. Você pega uma cidadezinha de 100 mil habitantes, vamos pegar aqui Caçapava. Caçapava tinha o quê? 3 punk alguns anos atrás. Na minha cidade era só meia dúzia de playboy que fumava maconha com o dinheiro da mamãe, que era punk. Você tinha lá uns 2 ou 3 que usava droga, que tatuava o ar, que era gente trabalhadora e tal. Uns tiozão uns caras mais um pouco mais velhos, né? Tanto que eu tenho uma música chamada Punk Elements, que eu escrevi no dia que eu soube que um dos punks da minha cidade tinham morrido. Né? O cara morreu, né? Bruno, um amigo, conversando com um amigo lá de Leme, ele falou, não, Adolfo, o Bruno morreu, cara. Ele foi pra São Paulo, ele pegou o dinheiro do pai dele, foi pra São Paulo, ele tinha parado de usar droga, mas ele acabou na Cracolândia e morreu, cara. Pô, isso mexeu comigo, cara. O cara tinha o quê? 34 anos de idade, 33. Ele tem a idade de um dos meus irmãos. Sabe, assim? Então, tipo, informar. E assim, mas a cidade tinha o quê? 100 mil habitantes? Agora você pega cidades com 1 milhão de habitantes, com mais de 1 milhão de habitantes, ou quase isso. Você pega, tipo, São José dos Campos, Americana, Campinas, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Você pega essas cidades que são maiores, você vai ter muito mais punk e muito mais skinhead. Por quê? Porque é uma questão que surge com as grandes cidades. Cidade grande, desordenamento, sem previsão de futuro, loucura no trânsito, isso estressa as pessoas, e o jovem, ele nesse bolo todo, ele acaba aderindo, ele acaba indo para uma dessas questões. E
a gente que é mais velho, a gente que já amadureceu, a gente que estudou, a gente que saiu disso, a gente tem que explicar para as novas gerações. É por isso que eu sento aqui de cara limpa e converso. Eu não estou conversando aqui para tentar converter alguém, eu estou sentando aqui para mostrar o perigo disso. E pô, eu gosto pra caramba de ouvir gritando HC, cara. Eu gosto pra caramba de gritando HC, Garotos Podres, né? Também gosto muito de Bota Gasta, né? Vírus 27, Bandeira de Combate, né? Entende? Só que eu entendo e eu observo que a gente tem que ter o que? Maturidade, né? Maturidade. Coisa que quando a gente era adolescente a gente não sabia, né? Mencionei também aqui o Agnostic Front e por aí vai. Então assim, vamos lá. Vamos lá. O único povo que merece ser paulado é skinhead e nazista. Parabéns. Parabéns. Não, todo skinhead merece paulado. Talvez ele seja um jovem compreendido, assim como o próprio punk é. O nazista, cara, quem que é nazista de fato? Não, fala pra mim, porque os nazistas, na minha opinião, são covardes. Eles não têm coragem de chegar, por exemplo, sentar num vídeo igual eu aqui, sentar e gravar um vídeo com o rosto limpo. Por quê? Porque é crime no Brasil. É crime. Então já está criminalizado. Ser nazista no Brasil está criminalizado. Fato. Fato. E eu acho que isso tem que mudar? Não, tem que ser mantido. Né? Ser nazista é crime. Eu também acredito que ser comunista no Brasil tem que ser criminalizado. É uma pena que a gente não teria bandas como Garotos Podres mais, né? Mas ser comunista tem que ser criminalizado. Da mesma forma que os nazistas. Entende? O nazista não tem conversa, mas a cultura skinhead ela é muito abrangente. É uma pena que ela tenha tido vertentes tenha ido para esse lado de nazismo, comunismo e por aí vai. É uma pena que tenha acontecido isso com o movimento skin. Sinceramente é uma pena. Simples assim. Não tem passação de pano, concordo. Não tem malabarismo teórico nem conceitual para relativizar isso. Só que, como eu disse, se a gente pega o punk, a gente pega o skin, a gente tem que fazer a mesma coisa com o punk, porque as duas culturas estão ligadas, os dois estilos estão ligados. Ponto, fim de papo. Não tem espaço no mundo mais pra gente assim. Aqui nós temos um problema muito sério, o Samuel Leão, com todo carinho. Não tem mais espaço no mundo para mais gente assim. Vamos lá. Teve uma onda, você pensa assim, houve uma radicalização do povo alemão e do povo italiano nesse sentido. Também podemos ver que houve uma radicalização do povo russo lá em 1900 e pouquinho, 1800 e pouquinho, final dos 1890 e até o 1900 e pouquinho. Houve uma radicalização do pessoal, eles se tornaram comunistas. Na Itália, uma variação do socialismo, com Benito Mussolini era socialista, ele cria o Partido Fascista sendo uma variação dos socialistas. Né? Fascismo é uma variação do socialismo, isso é fato historicamente. E posteriormente você tem aí uma variação do socialismo também se tornando os nazistas. O nazista é Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Então os nazistas são socialistas. A diferença é que eles são nacional-socialistas. Eles não são internacionais. O movimento que se deu na Rússia é que eram internacionais. Os russos tentaram levar o comunismo para o mundo todo. Os nazistas eles queriam só uma questão nacional. Né? Então é mais ou menos isso. A questão é, isso aconteceu. E no Brasil também, não posso me esquecer aqui que no Brasil, na década de 20, inspirado no movimento fascista, surge o integralismo. Que foi o primeiro grande movimento, de massa político. Foi de um partido com tendências inicialmente fascistas. Né? É um movimento à parte, é um movimento diferente do fascismo italiano e do fascismo e do nazismo alemão. Ele tem suas diferenças, mas ele tem coisas em comum. Né? Tem coisas em comum. Eu particularmente acho bem interessante achei bem interessante o pensamento do Plínio Salgado, mas dentro do Partido Integralista você tem outras cabeças que pensam também, ou que pensaram,
e que deram um outro cunho ao movimento integralista, né? Como o Gustavo Barroso, que até fez parte da Academia de Letras, só que ele era antissemita. Foi ele que traduziu o livro Protocolo Sábio de Sião, então um vídeo sobre o assunto, e por aí vai. Que eu explico sobre a questão e o perigo que é o livro Protocolo Sábio de Sião. É absurdo, mas tudo bem. Quem quiser assistir depois assiste aí, marca aí, escreve no caderno e marca. Aí você fala assim, você escreveu assim, não tem espaço para mais gente assim. Só que entenda o seguinte, onde houver crises, haverá pessoas se radicalizando. Haverão pessoas se radicalizando. Isso aí é real. Isso aí é real. Não tem como achar. Então, se você pensa, não tem mais espaço para mais gente assim. Só que entenda que quando houver crises, você vai haver radicalização. Sempre. Sempre. Bolsonarismo é um exemplo disso. O cara que segue cegamente o petismo é exatamente isso. Aí você tem um atirando no outro por questão assim. Tanta coisa para ser no mundo e o cara escolher ser de uma falta de amor e personalidade extrema. Só que as pessoas elas acabam se tornando, sei lá, punks, skin, góticos, por eles se verem incompreendidos com a massa. Com a massa. Ele não quer ser igual a todo mundo. Então ele vai ser o quê? Algo diferente. O que vai ser algo diferente? Já tem um grupo lá dos skatistas, já tem um grupo dos rap, já tem um grupo dos não sei o quê. Aí o cara fala, pô, eu sou mais politizado, eu gosto disso da política, eu gosto de ver isso. Aí quando ele começa a pesquisar, ele cai, sei lá, num site, num blog punk, ou cai num blog, ouve uma música mais punk, ou a do punk, ele acaba migrando pro movimento skin, se identificando mais com o movimento skin. O que vai acontecer? Não é falta de personalidade. Na minha opinião, na verdade é o oposto. Isso é uma personalidade forte. Porque pro cara tomar a decisão de fazer um moicanão vermelho muito louco na cabeça, ou raspar a cabeça e sair na rua, o cara tem que ter uma personalidade muito forte. Meu amigo, não é qualquer um. Não é qualquer um. E principalmente num contexto brasileiro que, por você andar careca, ou careca de suspensório coturno, você pode arrumar briga com muita gente, ou você sair com coturno e vestido de punk, com azão, né, de anarquia, cantando punks não morreram, né? Punks não morreram, estão toda a cidade, punks não morreram, estão todo lugar. Na minha opinião, é exatamente o oposto. É um excesso de personalidade. Essencialmente é isso. Se o seu canal é a favor disso, você está plantando, se meu canal é a favor disso. Não, na verdade é aquilo que eu disse. Eu venho tratando desses assuntos porque eu acho necessário. É necessário esse assunto ser tratado, porque se não for tratado, pessoas vão entrar no movimento e jovens, adolescentes vão entrar e vão sair completamente perdidos. Então estou me pondo como um guia. Não, mas eu estou só comentando, assim, seria até a palavra fomentar, para que sirva até de questões para o futuro. Porque o que acontece? Eu sou formado em história, eu gosto de falar de histórias, e a história do skin e do punk fazem parte da história do contexto brasileiro. Fato. Então eu só estou comentando uma questão para quê? Para que haja informação. Haja informação. Só a favor de uma coisa ou de outra? Atualmente não. Atualmente não. Entende? Eu só sigo o meu caminho, eu tenho outras preocupações. No momento que eu estou falando sobre, por exemplo, estou falando aqui sobre questões, grupos de rua, políticos, ideológicos e tal, mas eu gosto muito de gravar vídeos falando sobre tradução bíblica. Tem vídeos meus tanto nesse canal quanto no meu canal principal do Clay, que eu vou trabalhar tradução bíblica. Então assim, eu estou com vontade de falar esse assunto, eu vou falar esse assunto aqui. Se der vontade de falar de outra coisa, se der vontade de falar de desenho, eu vou falar de desenho, e assim vai. Então assim, não é que meu canal... E outra, eu tenho mais de 2.600 vídeos no YouTube. 1.701 e mais de 1.000 nesse aqui. Então tenho 2.700 vídeos. Eu tenho 10 vídeos falando sobre essas questões. Então meu canal é a favor disso em questão de 10 vídeos. Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. É um pouco sobre mim. Parece que você defende de forma velada. Não. Só tô comentando. Entende? Só tô comentando.
É porque eu também, de certa forma, me identifiquei muito. Eu tinha meus 13 anos de idade quando um cara, um amigo, chegou pra mim, eu mostrei dos meus 13, 14 anos de idade, foi um momento que eu escrevia poesias e tal. E aí um cara que era da minha idade, né, mas ele já era punk, né, um cara gigante, pá, me vendeu meu primeiro par de coturno que eu tenho até hoje. Eu mostrei pra ele a minha primeira poesia. O cara olhou assim e falou: rapaz, meu primeiro poema, falou: cara, você vai servir pra ser escritor punk, hein? E daí eu fui conhecendo outros grupos, outras bandas. E, pô, sinceramente, a minha visão política eu me identifiquei mais com outro movimento e não com o movimento punk em si. Mas ainda respeito bastante e tal. Gosta de Olavo de Carvalho. Cara, eu queria chegar nessa parte aqui. Olavo de Carvalho. Certa vez, o movimento skinhead ou carecas do ABC Paulista, do subúrbio e tal, eles são muito ligados, eles foram muito ligados a um partido integralista. Na verdade, o partido integralista do Plínio Salgado, Gustavo Barroso. Ali, Plínio Salgado ele morreu em 1975, para vocês terem noção. O integralismo ele foi um movimento de massa muito forte e com o surgimento dos carecas no Brasil, eles estiveram fortemente ligados ao movimento integralista. O movimento integralista tentou aclopar, tentou absorver esse grupo. E absorveu de fato. Só que o movimento também ele não fluiu muito. E o que o Olavo de Carvalho achava disso? Certa vez foi perguntado para ele acerca do movimento integralista. Olavo, o que você acha do integralismo? Olavo de Carvalho falou assim: é uma febre que vai e vem. Olavo de Carvalho ele era contrário a isso, né? Por mais que muitos direitistas, extrema-direita, gostem de Olavo de Carvalho porque ele é um dos poucos escritores conservadores e de direita do Brasil, filósofos no Brasil, né, que a gente teve pouco acesso, ele era contrário ao integralismo. Né? Ele mesmo dizia: ó, é uma febre que vai e vem. Né? Tipo, veja com quem ele compara. Então, assim, o próprio Olavo de Carvalho é desse jeito. Né? Porque o Olavo de Carvalho era mais a favor de um liberalismo, alguma coisa assim, apesar que o Olavo de Carvalho é meio confuso, né? Ora ele parte para o monarquismo, ora ele parte para um pensamento, sei lá, mais liberal, para um regime militar, outra hora ele critica o regime militar. Então, acho que o Olavo de Carvalho ele era muito grande. Aí no final da vida dele vai apoiar o movimento bolsonarista, e depois já um pouco antes de morrer já estava descendo a lenda do movimento bolsonarista. Então é complicado, cara. Falar de Olavo de Carvalho, assim, no tocante à visão política dele, é algo muito complicado. É muito complicado. Porque os próprios ensinamentos que ele falava é seguido pela esquerda, cara. É seguido pela esquerda. Uma das coisas que ele fala: quando você chega no poder, a primeira coisa que você tem que fazer é perseguir seus inimigos políticos. É isso que o Lula, por exemplo, está fazendo agora. Ele está perseguindo os inimigos políticos. Quem são os inimigos políticos? Bolsonaro e alguns outros, né, que não se curvaram. Então, essa é uma lição que o próprio Bolsonaro, o Olavo falava, mas Bolsonaro não seguiu. O Olavo falou isso acerca do Trump. Ô, Trump, você está mexendo na economia, mas não está perseguindo os políticos, os inimigos políticos. Então é uma questão que tem que ser analisada. Ó, também, ainda tem tempo de repensar, meu filho. Novos tempos são chegados. O conservadorismo está morrendo de morte natural. Não. Uma coisa que demonstrou-se nas eleições, que metade da população brasileira tem a maior parte da postura do brasileiro é conservadora. O problema é que nós não temos uma voz política, uma voz política que represente. Então se falar, o conservadorismo está morrendo, não, pelo contrário, o conservadorismo ele está renascendo e cada vez mais forte. Cada vez mais forte, porque hoje as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Antes você só tinha acesso ao autor de esquerda. Você queria ser um pensador, um filósofo, alguma coisa no Brasil, você só ia ler coisa de esquerda. Hoje, em 2021, nós temos, 2021 não, 2023, nós temos milhares de algumas obras, né, sendo publicadas de conservadores e até liberais, né, até liberais. Então, o que acontece? Na verdade, o que a gente vai ter é um ressurgimento do conservadorismo. O próprio bolsonarismo é uma marca disso, né? O bolsonarismo
uma reação, mas que demonstra que o público brasileiro ele é conservador. Olavo mesmo dizia, olha, qualquer pessoa que chegar lá com um discurso mais conservador, pró-família, vai ganhar as eleições. Bolsonaro ganhou as eleições em 2018. Perdeu as eleições em 2022 agora, por quê? Por menos de 1%. Por menos de 1%, meu irmão. Então dizer que as pessoas que têm uma visão mais pró-família, que têm uma postura conservadora, é minoria o que está morrendo, é tapar o sol com a peneira. E até entre os esquerdistas, pessoas que votam no PT, isso, aquilo, eles são conservadores. É que existem pessoas no Brasil que elas não têm um senso político. Isso é importante. Então a pessoa ela vota no Lula porque ela gosta. Mas não por causa da política que ele faz isso, mas porque ela gosta do Lula. Né? Porque ela gosta do discurso do Lula. Tem muita gente que faz isso, vota no cara porque gosta do discurso dele. Né? Ou vota porque, por exemplo, hoje, quem votou no Lula? Muita gente que tem uma postura, sua base é conservadora, mas que ela olha e fala, não, mas eu tive um momento econômico melhor quando o Lula foi o presidente, então eu vou votar nele de novo. Mas não que a pessoa concorde, ou que ela... Se você pergunta assim, olha, o Lula defende isso, você é a favor? Não. O Lula defende isso, você é a favor? Não. Mas ela não é politizada, ela não acompanha o cara de perto. Ela não acompanha o cara de perto. É assim. Então, falar que o conservadorismo está morrendo de morte natural é um erro. É um erro. É um erro. Lembre-se que quando há uma crise, quando há crises, você vai ter movimentos renascendo. O conservadorismo no Brasil ele está nascendo. Sempre existiu pessoas de cunho mais conservador, mas que nunca foram comentados pela mídia. Tipo, Lacerda foi um dos grandes conservadores do período do regime militar. Né? Você teve aí o integralismo, que tinha uma postura católica conservadora, que também a galera morreu, mas também já é bem minoritário. E você tem um grande movimento de massa, seguindo Olavo de Carvalho, que tem uma postura mais conservadora. Pô, ele não está morrendo, ele está crescendo. É um movimento que está crescendo. Então, é grande, mas pouco a pouco, ano a ano, ele vai crescendo. Não é de morte natural. O que está morrendo de morte natural, na minha opinião, é o comunismo. Os comunistas estão morrendo de morte natural. Pega aí, me diga uma grande liderança de esquerda hoje. Você não tem. Se fosse qualquer outro no lugar do Lula, tinha perdido as eleições. Porque o Lula relembra muita gente ainda, pessoas que votam e que relembram de, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então tem boas lembranças de 10, 15 anos atrás. Dos bons ventos das commodities. Mas se não fosse o Lula, meu amigo, esquece. Ia ser mastigado sem dó nem piedade. E assim vai. Então, Samuel, essa é a minha visão acerca do... Respondendo ao seu comentário. Eu acho muito legal. Achei muito legal, cara. Fico feliz aí pelo comentário. Um comentário educado. Extremamente profundo. Acho que eu conseguiria falar mais sobre o assunto. E assim, eu acho que tem alguns equívocos, né, acerca da morte do conservadorismo. Achar que isso, por exemplo, meu amigo punk foi espancado por skinhead, concordo, não é uma coisa que é para ser feita, não concordo. Concordo que é uma coisa que não deve ser feita, mas achar que a violência ela parte só do skinhead é um erro. É um erro, literalmente. Você tem casos de punks que agrediram punks que eram homofóbicos e por aí vai. Sabe? É isso. Ponto. Entendeu? É complicado, mas é fato. E precisa ser dito. O fato é que a gente fica... porque o movimento punk... Não, o movimento punk canta músicas assim, ó. Pra acabar com a regalia, tem que pôr fogo em Brasília. Paz e amor, né? Muita paz e amor, né? E assim vai. Mais um abraço a todos. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E assim, na minha visão, tanto o movimento punk quanto o skin, cara, eles andam assim, ó, muito juntos. Muito juntos. Não tem como separar. Tanto que eu não tenho problema nenhum em andar com punk ou até andar com skinhead. Eu nunca tive problema com isso, entendeu? E assim vai. É assim, o problema é que você vai ter uma ala, um pequeno grupo mais extremado, mais violento, mais agressivo,
E é complicado. É complicado. Isso aí é fato. É complicado. Mas é isso. Se inscrevam no canal, se gostaram do vídeo. Me segue no Instagram, tamo junto. E é uma pena que as pessoas elas explanem sua violência, às vezes de maneira gratuita, isso aqui. Mas é aquilo, como eu disse, são marcas de uma sociedade doente. Tanto o punk quanto o skinhead são marcas de uma sociedade doente. Esse é o meu comentário. Um abraço, fui.